Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu queria deixar aqui para vocês 3 dicas que eu considero super importantes para você convencer o seu cliente a assinar um contrato de defesa no âmbito administrativo. Porque você vai ser questionado como advogado, várias vezes o cliente vai querer, ele também não está errado não, negociar os seus honorários, dizer que vai passar aquela defesa para ser feita por uma outra pessoa, como um contador, por exemplo, e não vai querer contratar os seus serviços. Mas existem argumentos poderosos para você convencer o seu cliente a contratar o seu serviço. Quais seriam esses argumentos? Eu vou falar aqui no âmbito geral, tá? Porque a defesa administrativa pode ser feita tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal. No âmbito federal, a gente abrange mais todo o território nacional, então eu vou me ater mais a ela, tá? Então, eu já fui procurado por algumas empresas querendo contratar os meus serviços para fazer uma defesa a um auto de infração no âmbito administrativo federal. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu já gravei vários vídeos, porque é uma oportunidade de ouro para você assinar um contrato de honorários bom, um contrato excelente com o seu cliente. Contrato esse que vai te dar uma garantia, principalmente se você cobrar valores percentuais em cima do valor que está sendo cobrado no auto de infração, que nunca é baixo. 100 mil, 200 mil, 500 mil ou mais de 1 milhão, como eu já tive a oportunidade de defender. Então, quando chega um caso como esse, eu vou cobrar lá um percentual, 10%, 15%, 5%, 20% em cima desse valor. E eu já gravei vídeos aqui também falando que a defesa administrativa não tem aquela mesma formalidade do judiciário. Pode ser feita pelo próprio contribuinte, pode ser feita pelo advogado e pode ser feita também pelo contador do contribuinte. Então, o contribuinte, diante daquela indicação, ele veio te procurar porque ele foi indicado por alguém, que aquele cara ali é um bom advogado, faz uma boa defesa administrativa e vai te ajudar muito. Quando você cobra esse valor dele, ele diz: doutor, esse valor está muito alto. O meu contador disse que poderia me ajudar, ele já tem um partido mensal comigo, eu vou dar só mais uma bonificação para ele faz a defesa administrativa para mim e eu não vou ter que pagar esse valor ao senhor, né? A empresa está passando por uma crise e tudo mais. Você vai se deparar muito com isso, principalmente nos dias atuais de pandemia, de caixa baixo e tudo mais, né? Então, aí vão as dicas que eu vou te dar. Primeira delas, né? Você vai informar o seu cliente, o seu futuro cliente, que o contador vai ser muito importante, uma parceria entre o contador e o advogado, certo? Principalmente quando tem aquele contador interno na empresa. É uma oportunidade que eu tenho de pegar elementos valiosos para levar para a minha defesa administrativa. Eu sento com o contador 1, 2 ou 3 reuniões para trazer elementos que vão me ajudar muito na minha defesa administrativa. Porém, o contador vai se ater a questões contábeis, questões de cálculos, vai se ater muito pouco à letra fria da lei. E se falar sobre a lei, vai ser uma coisa muito rasteira, superficial, diferente do advogado que vai analisar questões processuais. Por exemplo, prazos de decadência. Será que o contador vai verificar se do fato gerador daquela dívida até a data da Constituição não se passou, por exemplo, mais de 5 anos, de acordo com o artigo 173 do Código Tributário Nacional? Será que o contador vai verificar isso? É muito difícil. Por exemplo, na fase, no âmbito administrativo, existem fases ou recursos. Na primeira fase, na primeira instância, vai se dar entrada na impugnação administrativa perante a DRJ, Delegacia Regional do Julgamento. Na segunda instância, vai entrar com recurso voluntário perante o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Na terceira instância, que é um órgão dentro do próprio CARF, que é o Conselho Superior de Recursos Fiscais, você pode entrar com recurso especial. Cada recurso desse tem requisitos próprios. Será que o contador vai saber todos os requisitos destes recursos? Por exemplo, o recurso especial perante o Conselho Superior de Recursos Fiscais tem 2 requisitos essenciais. Se você não alegar isso, inclusive em preliminar, eles não são nem sequer conhecidos. Primeiro, pré-questionamento. E segundo,
acórdãos divergentes, você vai trazer um acórdão paradigma, um acórdão que analisando aquela mesma questão que você está trazendo, decidiu favorável a você, decidiu favorável ao seu cliente e fazer o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Será que o contador vai saber fazer o cotejo analítico? Será que o contador, com todo respeito, sabe o que é cotejo analítico entre acórdão paradigma que você está trazendo favorável a você e o acórdão recorrido? Quer dizer, são questões técnicas, questões processuais que só podem ser feitas pelo advogado. E diante disso, esse processo, desses recursos todinhos, esse processo pode durar 10 anos, 12 anos, mais de 5 anos na esfera administrativa. Eu tenho exemplos disso que eu estou falando para vocês aqui, de processos que estão comigo na esfera administrativa há 10 anos, que são 2 ou 3 petições. O contador saberia segurar esse processo com esses recursos, obedecendo esses requisitos durante esse período todo? Será que isso não seria uma vantagem extremamente importante dentro de um débito milionário para a empresa se angariar cliente, angariar fundos, angariar receitas, para até fazer um parcelamento no futuro? Veja, só isso que eu estou te falando é um motivo muito importante para você convencer. Só isso já valeria aí essa aula que eu estou dando aqui para você convencer o seu cliente. Eu já convenci vários com essa argumentação. Essa é a primeira. Questões processuais. O advogado vai ver todas essas questões processuais. E isso é importante demais para que sua defesa seja deferida no âmbito administrativo, certo? Por quê? Porque se ela não for julgada procedente, qual seria o próximo passo? Se transformar em uma execução fiscal. Então esse aqui já é um segundo argumento para você falar com o seu cliente. Olha, se a sua defesa não for deferida, qual é o passo seguinte? Ela vai ser escrita em dívida ativa. E qual é o outro passo? Que é 30 dias depois disso. Ela vai ser executada. Haverá uma execução fiscal com a penhora de bens, com bloqueios de bens, penhora de dinheiro em conta, às vezes redirecionamento da dívida para o sócio. Quer dizer, tudo isso, enquanto que você está defendendo administrativamente, o processo está até suspenso, porque não pode ele cobrar judicialmente enquanto não exaurir todas essas fases administrativas. Então, o segundo argumento que você vai dizer para o seu cliente é que você quer sofrer uma execução fiscal nos próximos dias ou no próximo ano, até se você não fizer as coisas certas no âmbito administrativo, porque é isso que ocorrerá se você não fizer uma defesa bem feita e não for uma defesa feita por advogado, for por outra pessoa, um contador, até por você mesmo. E o que é que pode acontecer também? É você informar o seu cliente, isso já para você assinar o contrato. Essa é a terceira dica que eu te dou hoje, para você assinar o contrato. Depois que você já falou tudo isso para o seu cliente, você vai dizer, eu ainda vou te fazer mais. Caso eu vou te defender na esfera administrativa todas essas fases processuais aqui que eu passei para você. Mas caso a gente não venha a ganhar na esfera administrativa e se torne uma execução fiscal, eu ainda vou te defender nesta execução fiscal e a gente vai colocar tudo isso agora no contrato. O contador vai poder defender a empresa na esfera judicial? Claro que não, ele não é advogado. Então com isso você amarra o seu cliente. Você vai dizer, olha, isso aqui que eu estou te cobrando para segurar esse processo durante todo esse tempo, onde você vai ter esse fôlego, você vai poder angariar fundos, receitas para sua empresa, você às vezes não vai nem lembrar mais dessa cobrança, né? E se não der certo a nossa defesa, que existe a possibilidade, qual é o nosso próximo passo? A gente te defender judicialmente, e isso o seu contador não vai poder fazer. Então, com isso aqui eu vou te dar segurança, eu vou acompanhar esse processo até na fase judicial, e com isso você assina o contrato e tá tudo certo, e você vai defender a empresa no âmbito administrativo e também no âmbito judicial. Só esses argumentos aqui, eu tenho certeza que se você fosse o cliente, você já assinaria com o advogado e já faria a defesa. Então, se vocês gostaram aí do vídeo, certo? Dê o seu like, o seu gostei, isso é muito importante para mim. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, vamos levar o direito tributário ao mundo,
ao nosso país, ao mundo. Vamos mostrar que o direito tributário não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam por aí. Faltam apenas pessoas de boa vontade para ensinar a sua prática, o direito tributário para vocês, tá? E eu me disponho a fazer isso, sempre fiz, desde o ano de 2017, quando eu lancei esse canal aqui no YouTube, tá? E eu estou espalhando também essas questões processuais aí do direito tributário em todos os lugares que eu posso. Estou fazendo também lives toda sexta-feira, tá? No canal do Instagram RP Cursos Tributários, Tributa Live, toda sexta-feira, às 15 horas da tarde, eu estou trazendo um assunto relevante no âmbito do direito tributário. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!